Olá, amigos do canal Espiritualidade. Um pensamento que às vezes pode ocorrer entre as pessoas que conhecem superficialmente o Espiritismo é a ideia de que ele coloca como a felicidade na vida terrena fosse algo impossível. Muitas vezes as pessoas têm essa impressão quando ouvem ou quando estudam superficialmente o Espiritismo. Mas esse não era exatamente o pensamento dos espíritos que instruíram Allan Kardec no século XIX para trazer esse conhecimento espiritual para a humanidade. O que os espíritos deixam muito claro é que uma felicidade perfeita na Terra é impossível. E isso parece que é um pensamento hoje muito aceitável, muito natural, pois apesar de todos os avanços, apesar de todas as conquistas da humanidade, mesmo pessoas que reúnam todas as condições consideradas ideais não se sentem felizes. E hoje nós vamos falar de uma das mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, uma das instruções que foi dada pelo Espírito Fénelon em Lyon em 1860 e que é intitulada Os Tormentos Voluntários. E essa mensagem tem uma relação direta com essa ideia de que na Terra não é possível vivermos uma felicidade completa, uma felicidade que nada interfira e que podemos sim vivenciar, experimentar uma felicidade relativa. Mas ele coloca nessa mensagem que muitas vezes nós não encontramos até mesmo essa felicidade relativa devido às escolhas que nós fazemos. Ele diz que nós estamos sempre procurando a felicidade nas coisas perecíveis, que são as condições de vida materiais, as situações consideradas ideais de destaque social, profissional. E tudo isso, na verdade, nós sabemos que por ser transitório, nos escapará sempre. Nunca nós poderemos reter indefinidamente nada, porque tudo na vida passa por um grande processo de transformação permanente. Ele coloca que somente os bens do espírito, somente aqueles prazeres, os gozos da alma é que deveriam ser buscados aqui durante a vida terrena, que é aquilo que está relacionado então às nossas ideias, aos nossos sentimentos. Somente aí nós poderemos usufruir dessa felicidade relativa. Porque, assim como as condições da vida espiritual superior, eles são imperecíveis. Uma vez conquistada a paz no coração, nada poderá perturbá-la. Uma vez conquistada uma consciência tranquila e, sobretudo, uma confiança inabalável na justiça divina, nós não sentiremos nenhum tipo de perturbação significativa em nossas vidas. Então o que ele nos coloca é que nos cabe permanentemente buscar essas condições de realização espiritual. Essa sim é capaz de nos conferir à vida essa felicidade relativa que ele diz. E ele coloca que parece que, paradoxalmente, o homem que deseja tanto a felicidade procura ele mesmo criar os problemas que ele enfrenta. E quando nós refletimos sobre a vida, sobre os conflitos, sobre as dificuldades, muitas vezes nós percebemos que a nossa conduta, a nossa forma de agir, as escolhas que nós fazemos é que nos atraem a situações infelizes. Fénelon, nessa comunicação, ele vai trazer então duas imperfeições, duas características do ser humano que atraem para ele muitas dificuldades, que é a inveja e o ciúme. É muito difícil as pessoas reconhecerem que elas sentem inveja. É muito difícil as pessoas reconhecerem que elas sentem ciúme. E o que é inveja, né? É desejar o que o outro tem? É querer também usufruir das situações que as outras pessoas usufruem? Do meu ponto de vista, isso não seria exatamente a inveja. A inveja é aquele sentimento, aquela percepção que a gente tem de que o outro tem algo e nós não temos, e aí há uma injustiça. A inveja, ela seria então aquele incômodo que nós temos de saber que alguém tem alguma coisa, de saber que alguém está vivenciando algo que nós gostaríamos de vivenciar.
Porque desejar situações que a gente imagina boas, desejar situações que a gente imagina favoráveis, isso não é inveja. Isso é ter algum cuidado consigo mesmo, isso é reconhecer aquilo que dentro dos padrões aqui terrenos seria considerado normal. Então desejar o que alguém tem não seria necessariamente inveja. Inveja é aquele incômodo, por que o outro tem e eu não tenho? Por que o outro recebeu essa situação da vida e eu não tenho? A inveja, então, quando ela existe em nós, ela causa um incômodo. Ela nos torna infelizes porque a outra pessoa está vivenciando aquilo que nós gostaríamos. A inveja, ela seria então algo negativo no momento em que, ao nos reconhecermos privados de coisas boas, imaginamos que apenas os outros têm, nós estamos deixando de perceber as coisas boas que fazem parte da nossa própria vida. Nós deixamos de perceber aquilo que realmente é importante para nós. Nós estamos sem o foco nesses bens da alma, do espírito, que eles insistentemente nos esclarecem, que devem ser eles buscados, esses sentimentos superiores, esses bens imateriais que são imperecíveis. Quanto ao ciúme, é aquela ideia que nós temos de que alguém que está num determinado momento, vivendo em uma situação positiva, favorável, recebendo as atenções dos outros, e nós não estamos recebendo aquilo. Poderíamos considerar também que essa sensação ela é natural. Ela é natural que nós desejemos também o apreço, o cuidado que as outras pessoas recebem dos seus. O ciúme ele seria negativo quando nós passamos então a nos incomodar excessivamente com essas condições e quando nós começamos a nos movimentar contra as pessoas que estão vivenciando uma situação desejável, uma situação positiva que nós ainda não vivenciamos e que imaginamos que somos merecedores. Quando ele vai descrever aqui esse invejoso e ciumento, ele deixa muito claro isso, né? Que é o incômodo que esses sentimentos, que essas características trazem na gente. Veja o que Fénelon escreveu então. Para o invejoso e o ciumento não existe repouso. Sofrem ambos de uma febre incessante, é aquele incômodo permanente. As posses alheias lhes causam insônias. Os sucessos dos rivais lhes provocam vertigens. Seu único interesse é o de eclipsar os outros, como o eclipse, né? Quando um objeto celeste ofusca o brilho do outro. O ciumento e o invejoso, então, são essas pessoas que tentam a todo custo difamar alguém, dizer que a pessoa tem tais condições, mas ela tem características imperfeitas, trazer os defeitos da pessoa à tona. Tentar mostrar que a pessoa não tem merecimento naquelas condições, né, que ela está usufruindo. E ele prossegue, olha, toda sua alegria consiste em provocar nos insensatos como eles a cólera do ciúme. Pobres insensatos, com efeito, que não se lembram de que, talvez amanhã, tenham de deixar todas as futilidades, cuja cobiça lhes envenena a vida. Não é a eles que se aplicam estas palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, pois os seus cuidados não têm compensação no céu. Fénelon coloca dessa forma, então, e isso explica porque tantos espíritos no mundo espiritual, ao se comunicarem, relatam do seu sofrimento, da sua dor, da sua dificuldade, dos seus dramas, da sua falta de paz. Foram aflitos porque eles mesmos buscaram aflição, mas não porque estivessem à procura de um bem, de um ideal maior. Encontraram aflição devido às suas inferioridades, às suas imperfeições. Se deixaram levar por elas. Ter essas características imperfeitas não é o problema. O problema é nós nos entregarmos a elas, é não reconhecer, é não perceber o que nós sentimos. Nós muitas vezes sentimos a inveja das outras pessoas, sentimos ciúmes de situações, mas nem chegamos a tomar conhecimento disso, porque podemos até não dar vazão a esses estados, não ficamos cultivando eles, simplesmente eles passam.
Mas toda vez que algo de bom que acontece com alguém, uma situação favorável que acontece com alguém nos incomoda, indica de alguma forma que essas imperfeições ainda vivem dentro de nós. Pelo contrário, nós devemos nos alegrar que as pessoas estão vivendo situações boas. Porque pessoas que estão tendo boas oportunidades têm maiores chances de serem felizes e de que, com a sua felicidade, se tornarem um pouco melhores, ajudarem outras pessoas ou, quando muito, não trazerem o seu sofrimento, a sua dor, que possa refletir sobre nós. Então, observar a prosperidade, o bem-estar, a harmonia, o equilíbrio na vida dos outros é sábio, porque nós vamos estar ali desejando o bem de alguém da humanidade. Se a gente não é capaz de ser feliz com as vitórias do outro, indica ainda que o egoísmo, o orgulho predomina em nós. Então nós devemos passar a mudar essa ideia. O sucesso das outras pessoas não tem a ver conosco, não tem a ver com a gente. As experiências que nós temos, muitas vezes negativas, aquilo que não nos é dado, aquilo que não chega até nós, tem uma razão de ser. Afinal, confiamos ou não confiamos na sabedoria divina? Aceitamos ou não a existência de uma inteligência suprema que confere a cada ser, em cada momento da evolução, exatamente a experiência que ele necessita? Se nós acreditamos nessa ideia, nós temos que entender quando as pessoas estão passando por boas experiências, quando elas usufruem de boas situações, de que elas estão recebendo das leis divinas a experiência que ela necessita naquele momento da evolução. E se a nossa vida não é tão feliz quanto nós desejávamos, é porque é a experiência que nós precisamos para nos moldar, para chegarmos a essa felicidade relativa que o Espírito citou aqui no primeiro parágrafo da comunicação, que é essa que vem do coração. Ele coloca, em vez de buscar a paz do coração, única felicidade verdadeira neste mundo, ele procura com avidez tudo o que pode agitá-lo e perturbá-lo. Nós que estamos já despertando para a vida espiritual, que já estamos assimilando esses princípios, temos que pensar que o bem maior é aquele que reside dentro de nós. As melhores condições da vida não são exteriores, mas aquilo que está dentro de nós, que parte das nossas ideias, das nossas concepções, dos nossos valores, da nossa visão de mundo. Nós já falamos de outras vezes, temos comentado isso, de que somos nós que criamos a nossa realidade. Como eu vejo o mundo, como eu vejo a minha realidade, tem o poder de transformar a situação que eu vivo. Se eu me considerar infeliz, eu serei infeliz. Se eu me considero limitado, eu serei limitado. Se eu concebo que eu sou alguém em busca da felicidade, que eu vou conquistá-la à medida que eu me conhecer e passar a me harmonizar com as leis divinas, vivendo as minhas experiências com paz, com sabedoria, eu vou adquirindo a força que me leva a experiências cada vez mais gratificantes. Esses são, então, os bens espirituais. É aquilo que nós podemos traduzir como os nossos valores, as nossas crenças, as nossas ideias, aquilo que molda e conduz a nossa vida. Pelo contrário, nós estaremos sempre sendo infelizes, porque há muitas pessoas que detendo tudo se sentem sempre abandonadas, sentem que os recursos que têm são insuficientes, sentem-se sempre perturbadas, porque mede a felicidade pelo padrão das outras pessoas e não de si mesmo. O Espírito traz aqui no final da comunicação assim, olha: quantos tormentos, pelo contrário, consegue evitar aquele que sabe contentar-se com o que possui, que vê sem inveja o que não lhe pertence e que não procura parecer mais do que é. Está sempre rico, pois se olha para baixo em vez de olhar para cima de si mesmo, vê sempre os que possuem menos do que ele. Então ele traz isso como algo que pode nos ajudar quando a gente para pensar no bem maior que as outras pessoas têm. Observemos que nós estamos na posição que muitas pessoas desejariam estar. Já usufruímos de condições, já temos recursos que muitas pessoas sonham todos os dias em alcançar. Ele, ao colocar dessa forma, é para que a gente possa perceber: se o homem se sentir infeliz, ele sempre vai ser o mais infeliz. Basta olhar a vida e perceber
há sempre alguém numa experiência mais difícil, mais dolorosa do que nós. E mesmo que a gente encontre na Terra a pessoa mais infeliz do nosso ponto de vista, se nós observarmos, nós podemos identificar que talvez essa pessoa não se sinta assim, porque ela reconhece que aquilo que ela usufrui, aquilo que ela tem, é o suficiente para ela. Ali nós vamos encontrar um espírito que, mesmo encarnado, entendeu isso que Fenelon está colocando aqui, que o mais importante é aquilo que se passa dentro de nós, é aquilo que está relacionado à paz do coração, à paz da consciência tranquila, compreender que há um lugar e uma experiência para todos, e que todos então, vivenciando da melhor forma essas experiências, estão aproveitando bem as suas vidas. Embora eles não possam traduzir em termos de uma linguagem espírita essa condição, é assim que eles sentem, porque como espíritos eles traduzem o seu modo de viver simplesmente aceitando a sua realidade. Então, aqui nós vamos concluir o que ele colocou, olha, sobre essa pessoa que é capaz de observar que aquilo que ela tem já é suficiente para a sua vida, para ser feliz. Está sempre calmo, porque não inventa necessidades absurdas. O invejoso está sempre inventando uma necessidade porque ele não reconhece o que ele tem de bom, porque está sempre olhando o que é do outro. E a calma em meio dos tormentos da vida não será uma felicidade? Então você reconhecer que diante de todos os desafios da vida material, você já está numa condição positiva, isso se traduz em calma. E calma nos dá lucidez, nos dá sabedoria, nos dá condições de vencer, de superar os obstáculos. Eu convido então neste instante para a nossa prece em agradecimento a Deus pela bênção da vida. Nós pedimos, Senhor, que tenhamos sempre a força de reconhecer que as melhores condições nos são dadas pela vossa sabedoria. Permita, Senhor, que encontremos a paz em nós mesmos e que ela possa se traduzir em nossas ações, em nosso olhar sereno sobre a vida, de compreensão e de aceitação. Mas que igualmente tenhamos a força de, através do trabalho, da paciência, mudarmos a nossa realidade. Nós agradecemos, Senhor, por tudo que nos abençoa, por tudo que nos traz conforto espiritual, por tudo que nos traz a força para viver. Que possamos todos nós, Senhor, trabalharmos harmoniosamente, pacificamente pelo progresso uns dos outros. Permita, Senhor, que tenhamos mais e mais compreensão das leis que regem a vida, que reconheçamos a vossa presença sábia, amorosa em tudo que criastes. E pedimos, Senhor, o vosso amparo, a vossa assistência através dos Espíritos amorosos, envolvendo e amparando a todos os que sofrem, para que haja paz, harmonia, para que haja esperança nos corações que atravessam as provas mais duras. Que possamos reconhecer, Senhor, que todo problema, toda dificuldade é um instante dessa longa jornada da nossa evolução. E que tudo é passageiro, de que tudo deixamos para trás e que possamos, com a experiência vivida em cada momento da vida, nos tornarmos mais harmoniosos, mais felizes, mais equilibrados, mais contentes com a vida. Permita, Senhor, que assim seja, graças te damos. Meus amigos, estas foram as nossas reflexões aqui para este momento. Continue acompanhando a nossa programação aqui no canal Espiritualidade e também as nossas outras atividades no site atenormorais.com.br. Um grande abraço a todos e até a próxima.